Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou apresentar um pouco como o Nubank usa Golang para gerenciar os addons no K8s, certo? Aqui a gente vai ter um pouco sobre o que eu vou falar. E vou falar um pouco primeiro sobre mim, não é? Bom, eu sou de Fortaleza, Ceará, meu nome é Lucas Bernardo. Tenho 12 anos de experiência em desenvolvimento. Desses 12, 7 anos de experiência com Golang. Hoje eu sou Senior Software Engineer no Nubank, no time de Orchestration. Eu vou falar um pouco mais do time também um pouco mais para frente. Bom, um pouco mais sobre mim. Eu sou casado com a Gabi, que veio hoje aqui fazer parte disso comigo. Sou tutor de 2 Beagles, de humores totalmente diferentes. Pratico tênis, comecei a programar com uns 14 anos de idade. E sou um desenvolvedor que não toma café, então às vezes dá uma treta com o pessoal, mas de boas. Bom, minha jornada no Nubank, eu estou no Nubank há 4 anos, eu sou Senior Software Engineer. Faço parte do time de Orchestration, que é um time que hoje cuida do Kubernetes no Nubank. E minha principal função lá é construir ferramentas para o Kubernetes no Nubank. Agora eu vou falar um pouco sobre como o Nubank usa o Kubernetes e um pouco sobre addons. Antes de começar, eu queria entender um pouco quem conhece Kubernetes, quem já trabalhou. Beleza? Beleza, então vou dar um pouco de contexto sobre o Kubernetes. O Kubernetes foi criado em 2014, dentro do Google. Ele é escrito e mantido em Golang, e hoje ele se tornou uma referência de como criar projetos open source. E essa versão atual já é 1.3.3, e aqui a gente pode ver as logos. O Kubernetes tem uma coisa bem legal, que cada versão que ele lança, ele coloca uma logozinha diferente para identificar para as pessoas quando virar versão 1.3.3 do Kubernetes. O que é o Kubernetes em si? O Kubernetes é uma plataforma que gerencia containers e suas aplicações para que rodem de forma eficiente, segura e automática em produção. Então, como ele funciona? A gente pode pensar o Kubernetes como se fosse um gerente de porto. O gerente de porto, ele vai e decide onde cada container deve ir, em qual navio, em qual lugar do navio, organiza os containers para que ele seja usado da melhor forma possível, mais eficiente. Ele substitui os containers automaticamente se o navio tiver problema. Ele equilibra o trabalho para que nenhum navio fique sobrecarregado e ainda cuida da segurança e da comunicação entre os containers. Então, o Kubernetes é mais esse gerente de todos os containers dentro de um navio ou navios de clusters. E o que são addons? Quando você tem um cluster Kubernetes, ele vem puro. Ele é só um cluster que você vai colocar aplicações nele, consegue usar, mas você precisa de mais coisas para ter, vamos dizer, superpoderes dentro do cluster. Então, os addons são mais umas ferramentas que a gente instala dentro do cluster Kubernetes e a gente consegue fazer mais funções. Um exemplo deles são o Prometheus, que gera métricas, o Istio como Service Mesh, Cert Manager, tem um Carpenter para gerenciar nodes e o Core DNS também para gerenciar certificados. Como o Nubank hoje gerencia os addons? Bom, um pouco de números. O Nubank hoje tem mais ou menos 52 clusters ativos. Desses clusters, a gente tem em torno de 15 mil nós para todos os clusters. Hoje a gente tem 280 ou mais engenheiros de plataforma. O que são esses engenheiros de plataforma? São engenheiros que trabalham na parte de infra. Então, o nosso projeto é para atender esses engenheiros. E mais ou menos 100 addons instalados nos clusters. Como funcionava antes de a gente trazer essa nova ferramenta para o Nubank? Então, como era o processo de você criar um addon dentro de um cluster? Todos a criação de addons e atualização era feita de forma manual.
E para realizar esse processo, era concedido temporariamente muitas permissões para os engenheiros, o que, em nível de segurança, não é muito legal. Para atualizar um addon, normalmente demoraria em torno de 2 horas. Então, imagina você estar fazendo uma atualização simples de um addon, e você demora 2 horas para ter certeza que funcionou. E se não funcionasse, você ia ter que fazer todo o processo novamente. E não era garantido que o que tinha no cluster era o addon real. Então, poderia ser que alguém colocou um addon lá com uma variável incorreta, não quer dizer que outro cluster estava com a mesma versão do addon. Isso era um problema para a gente. E aí, com isso, a gente começou a analisar alternativas. O que a gente poderia usar para resolver esse problema? Então, a gente tentou o Argo, deu uma olhada, deu uma estudada o que ele poderia nos ajudar, deu uma olhada no Flux, pensou em usar o GitHub Actions, pensou também em fazer charts de cada addon e instalar em cluster, mas isso simplesmente ia ser impraticável. E como eu disse anteriormente, a gente tem 52 clusters. Então, fazer todos esses processos em 52 clusters ia ser muito problemático. Sem contar que a gente está sempre criando novos clusters. Então, imagina, criar um novo cluster agora e fazer todo esse processo manual era uma dor de cabeça muito grande. E o que a gente queria resolver? O que a gente queria para usar no Kubernetes? Deveria ser um agente simples, que rodasse em clusters. Ele deveria ser independente. Então, eu posso ter um cluster rodando com um agente e instalar em addons específicos para aquele cluster. Não necessariamente eu precisaria que todos os addons sejam instalados em todos os clusters. Para o usuário final, deveria ser uma mudança simples. Ele não precisaria fazer muita mudança nos addons que eles criam. Temos uma fonte da verdade. Então, como eu disse, como era um processo manual, poderia ocorrer de que uma versão de um addon fosse implementada incorretamente em um cluster. E tinha que ser fácil de implementar e fácil de corrigir qualquer tipo de problema. E o que a gente pensou com tudo isso? Beleza, a gente tem várias ferramentas hoje no mercado, mas essas ferramentas não atendem tudo que a gente quer. Mas a gente também não queria inventar uma roda. Existem ferramentas, a gente não precisa recriar tudo. Então, o que a gente fez? A gente pegou as principais coisas que a gente queria atuar e só deixou o Argo CD como uma alternativa para a gente instalar as coisas no cluster sem precisar ter muita dor de cabeça. E aí veio a ideia. Então, vamos construir tudo de casa. Não vamos inventar roda, mas vamos construir algo que seja bom para a gente. Bom, então, qual a linguagem escolher? Primeira alternativa óbvia para o Nubank seria Clojure. Mas aí a gente tem que levantar os pontos. Clojure não é a melhor linguagem para se usar em ferramentas de infra. Por quê? Ela não tem integração nativa com Kubernetes. Ela necessita de muitos recursos computacionais. Então, você subir um serviço em Clojure para trabalhar com isso, a gente teria alguns problemas de tempo de espera, teria problemas de tempo de carregamento. Então, para a gente não faria sentido. Outro ponto, a gente teria que criar um livre para integrar com arquivos e manifestos do Kubernetes. Então, também impraticável. Existem muitos addons que criam seus próprios tipos de arquivos, então isso não daria certo para a gente. E como eu disse, como a gente não queria inventar a roda, a gente queria fazer uma integração com o Argo CD. E essa integração não é nativa com Clojure, e a gente precisava ter respostas rápidas. Então, como o Clojure não ia atender isso, a gente pensou, Clojure não é a melhor solução. Java não estava nem em condição. Tipo, o Nubank usa Java também, porque o Clojure em Java, ele roda de cima do JVM, mas a gente, Java não, vamos para outra coisa, porque o mesmo problema de Clojure a gente teria 2 vezes maior com Java. E, enfim, a gente escolheu Go. É interessante porque eu entrei no Nubank, vim de uma stack Go, e no Nubank a gente não usou muito Go, então foi a oportunidade perfeita para chegar, gente, é isso, vamos usar Go, é a solução perfeita. E
o bom é que o time acolheu e entendeu, realmente, para o Kubernetes, o Go é a melhor solução. Então, por que Go? A gente pensou nas principais features que a gente queria e entendeu. Go tem a integração nativa com o Kubernetes. Então, o Kubernetes é escrito em Go, então a gente já tem um client pronto para utilizar. Integração nativa com o Argo CD também. O Argo CD disponibiliza um client Go do Argo CD. Então, seria fácil também de trabalhar com ele. A criação de controles nativos no Kubernetes. Então, o Kubernetes hoje ele oferece para a gente uma ferramenta que são operators, que a gente consegue criar facilmente ferramentas para o Kubernetes e elas são em Go. Então, mais um motivo para utilizar Go. Fácil de manipular objetos JSON e YAML. Então, o problema que a gente teria com Clojure, ele tem manipulação desse tipo de arquivos, mas é um pouco mais complicado de se usar, e o Go já tem isso nativo, então não precisava também criar uma lib ou nada disso. Bom, a gente precisava também executar alguns testes rápidos de execução mesmo, não teste unitário nem nada, mas a gente precisava usar um Go Run de forma rápida para ter uma resposta rápida. Importantíssimo para a gente também é fácil de escalar. Então, como a gente tem 52 clusters, mais de 15 mil nodes, e tem vários serviços rodando no Nubank, a gente precisava que o serviço fosse muito rápido para escalar. E hoje a gente tem experiência com Go, que a gente viu que em menos de 3 segundos o serviço já estava no ar de novo. Então, para a gente isso era muito importante. E ele é rápido, estável e confiável. Então, quando a gente gerava o binário, a gente não tinha nenhum tipo mais de problema em relação a uso de recursos de memória, de CPU, porque era um binário simples, que não puxava muito de recursos. Tá, e o que a gente queria resolver? A gente queria automatizar a criação de addons, ter uma fonte da verdade, um repositório onde todos os nossos addons do Kubernetes estariam lá, não precisar dar mais permissões aos engenheiros para criarem addons. Então, tipo, a nossa ideia era principalmente, não vamos mais dar não que o engenheiro vá fazer alguma coisa, mas por segurança, não vamos dar nenhum tipo de permissão para o engenheiro para fazer isso. E diminuir o tempo de rollout de addons em novos clusters. Então, era um ponto muito importante. Como a gente estava crescendo muito, crescendo o número de clientes, crescendo o número de nodes, então a gente precisava diminuir muito esse tempo. E com novos projetos que a gente tem que criam novos clusters muito mais rápido, a gente precisava automatizar essa outra parte também. E assim nasceu o Addons Agent. Bom, o Addons Agent e Go. Bom, como é que ele funciona hoje? O Addons Agent ele é um agente, um controller que a gente instala dentro do cluster Kubernetes, que ele se comunica com o repositório principal, verifica o que precisa ser instalado no cluster e diz para o Argo, eu preciso que instale isso, todos esses addons, da forma tal, e na sequência tal, e com dependência. Então, tipo, se um addon precisa de dependência de outro addon, eu tenho que respeitar essa dependência entre addons. Isso, a nossa ideia era que o agente seja instalado em um cluster e assim que ele seja instalado, todos os addons que ele precisa daquele cluster serão instalados automaticamente. Então, o nosso ponto é muito simples. A gente só precisa instalar esse addon e a gente só precisa instalar esse agente e todos os addons serão instalados. Então, era o problema principal que a gente queria resolver. E aí veio a ideia dos 52 clusters de novo, que como eu posso colocar o agente, que é um binário pequeno, dentro dos clusters, eu vou colocar em todos os clusters e ele vai instalar os addons que são daquele cluster. Então, como pode ver, eu tenho quantidade de addons diferentes, eu posso ter um addon que só tem, ou um cluster que só tem 2 addons, mas sempre respeitando as regras de addons que são obrigatórios. A gente tem essa lista também de addons que são obrigatórios. E tem também uma regra de que tem que seguir a sequência de o que é um addon
crítico, o que é um addon importante para o sistema, e ele seguir essa regra e essa sequência para não gerar nenhum tipo de problema. Bom, como é que funciona hoje o Addons Agent? O Addons Agent é o sistema que a gente instala dentro dos clusters, e ele é separado em alguns módulos. A gente tem um módulo repo-config, o controller, o render, API e o watcher. Explicando rapidamente o que é cada um desses, o repo-config ele é o responsável por bater no repositório principal e identificar para esse cluster quais os addons eu vou precisar. O controller é o que se comunica com o repo-config e vê, beleza, eu sei que você vai precisar desses addons, agora eu vou pedir para o Argo CD instalar esses addons para mim nessa sequência. O render é que vai pegar o conteúdo dos manifestos de Kubernetes de cada addon, vai manipular eles para traduzir para um manifesto compatível Kubernetes e mandar o Argo CD executar. O API é somente uma API que a gente consegue ter métricas, consegue também fazer chamadas API para fazer alguma coisa, caso, por exemplo, eu queira pausar um addon para não ter nenhum tipo de problema, ou caso eu queira instalar um novo addon através de API também é possível. E o Watcher, ele é somente um leitor de eventos, ele fica vendo o que está acontecendo dentro do Addons Agent para ele gerar logs no Prometheus, no Grafana para a gente. Bom, e a ideia, como eu disse, deveria ser muito simples. Então, a ideia é que um addon, a gente só precisa escrever um arquivo YAML, dizendo o nome do addon, o tier dele, se ele é um addon critical, important ou useful, a versão que a gente está usando daquele addon, e a gente também pode colocar no addon algumas informações como only clusters, que eu quero instalar o addon somente nos clusters de environment dev, por exemplo. Ou eu posso dizer que eu quero ignorar o addon nos clusters da conta Pascal Account. Então, a gente tem essas configurações, essas parametrizações, e eu posso combinar elas e dizer, por exemplo, que um addon eu quero que instale somente em ambiente dev, mas eu quero que pule de uma conta específica, de um cluster específico. Como eu disse, o render ele vai fazer essa manipulação dos manifestos do Kubernetes. Então, ele lê variáveis, essas variáveis que estão entre colchetes ou chaves, eu nunca sei o certo, mas são essas variáveis. E também ele trabalha com Go Template, então fica mais fácil para a gente. Ele faz essas substituições, ele manipula todos os resultados e joga para o Argo. Argo, eu preciso que você implemente isso para mim. E o controller é importante para a gente também fazer isso, para que ele seja funcional, para que ele seja o processamento rápido. A gente usa bastante Go Routines e Channels para trabalhar com a sequência de addons, com o tempo de sincronização e também para controlar melhor qual addon eu vou precisar instalar no cluster. A gente usa o VFX para injeção de dependência. A gente cria vários módulos para isso. Então, e interessante que todos esses módulos são reutilizados em outros projetos. Então, a gente criou os módulos para o Addons Agent e usa esses módulos para outros projetos em Go. Então, meio que a gente começou vários repositórios de módulos de Golang para o pessoal reutilizar. A gente também usa o Ubezep para logs, também muito, muito bom. E acho que é isso. Outros pacotes que a gente está utilizando, como eu falei anteriormente, é o Client Go, que é do Kubernetes nativo. O Cobra, para a gente criar um CLI de ajuda, eu posso ver informações do addon através do CLI.
ou fazer um addon, dizer, eu preciso que esse addon não seja sincronizado agora para fazer edições manuais. A gente usa o Viper para ler configurações também, o Gin para expor a API, e também temos os módulos criados que são reutilizáveis. Os nossos resultados com a utilização do Addons Agent. Bom, o tempo de deploy diminuiu em 97%. A gente conseguiu tirar de 2 horas para mais ou menos 3 minutos, deployar em todos os clusters que a gente tem hoje. Então, aquele processo manual que você tinha que ir lá, pedir permissão, ter a permissão, executar manualmente, podendo dar erro, a gente tirou isso. Os processos também a gente diminuiu. Matou todos os processos manuais que as pessoas... Todos não. Matou 99% dos processos manuais que a gente tinha hoje. A gente focou muito em confiabilidade, então a gente precisava saber o que tem no cluster é o que está no repositório principal. Então não existe mais tipo, na minha máquina está de um jeito, na máquina do outro está de outro. O que está no cluster é o que está no repositório principal. Todos os nossos addons estão no Addons Agent agora, todos são gerenciados pelos Addons Agent. Segurança, a gente focou bastante em segurança também, como eu falei, não faz muito sentido a gente dar permissões muito assim, críticas para os engenheiros, se eles não precisariam, porque agora o Addons Agent gerencia tudo, então só quem tem permissão é o Addons Agent, e o Addons Agent é um robozinho, então tá seguro, por enquanto que ele não está dominando tudo. Satisfação, a gente fez uma pesquisa com os engenheiros, aqueles 200 e tantos engenheiros que a gente tem, que usam o Addons Agent, e todos mesmo, 100% falaram que para eles mudou muito, porque para quem fazia o processo manual de ir lá e falar, eu quero instalar isso aqui nesse cluster, aí depois fazia em 8 clusters, e ficava repetindo esse processo manual, para eles foi um sonho. Nossa, não preciso mais fazer isso. E sem contar que as permissões também eram um pouco complicadas de ter, então tinha que pedir permissão, ia demorar um pouco para verificar se ele podia ter essa permissão. Então, para isso, melhorou bastante para eles. E sem contar que a gente recebe muito feedback de coisas que poderiam melhorar. Então, a gente, no começo, não tinha implementado algumas coisas, como o Go Template. Eles precisavam de algo do tipo, colocar condições dentro dos YAMLs. Então, a gente recebeu feedbacks. E, por ser Go, foi muito simples de reimplementar essas coisas. E uma das coisas que a gente também recebeu feedback é que precisaria... eu preciso utilizar Helm. E a gente não estava dando suporte. E agora, com esses feedbacks, a gente trabalha em cima disso para que os engenheiros tenham total customização nos seus addons. E o case do Agent, o que o Agent ajudou na implementação do Kubernetes, nas implementações que a gente precisava fazer. O Service Mesh Issue, ele foi importantíssimo para a gente conseguir implementar o issue em todos os clusters do Kubernetes de forma rápida, sem dor de cabeça, e com a crescente número de clusters que a gente estava tendo. O Carpenter também, que gerencia os nodes para a gente, os spots. O Kyverno, que seria a última coisa mais assim, impactante que a gente teve também, que era para gerenciar políticas de arquivos YAML. Isso o Agent facilitou muito a implementação. Com a criação do Agent, a gente começou a mostrar para todo mundo que, além do time de plataforma, a gente não precisa mais usar Clojure para trabalhar com Kubernetes. Então, todo mundo que está fazendo coisa em Clojure no Kubernetes, vamos pegar aqui e vamos começar a fazer em Go. Então, a gente tem tem mais que esse, mas os principais que eu consigo elencar aqui foi o Fleet Manager, que é um controlador de cluster. Ele é feito em Go com KubeBuilder e outras ferramentas também. O Cypher, que ele meio que gerencia os mutators do pods. O Addons Agent.
importantíssimo. Eu falei com alguém do NewMake aqui, que estava aqui comigo, que usa o Pulume e disse que para ela é o melhor momento do dia usar o Pulume, porque não usa o Clojure. A gente também tem um Node Group Controller, que ele gerencia os controllers, ele gerencia os nodes dentro de um cluster. Isso em Go, isso é meio que uma integração com o Karbita que ele faz. A gente também tem um Workflows, que ele é meio que uma feature nova para o GitHub Actions. Então, ele coloca novas ferramentas para o GitHub Actions que nativamente ele não tem. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Minha rede social, se alguém quiser seguir. E é isso.